partir do versículo 47 do capítulo 13. Amém? Diz o texto sagrado: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado na lei, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Oremos ao Senhor. Pai Santo, eis a tua palavra, Senhor. Eis, Senhor, o seu santo livro, e rogamos para que teu Espírito venha sobre nós, como o apóstolo Paulo orou, com espírito de revelação e sabedoria para este momento. Que seu Santo Espírito possa aplicar, Senhor, a sua palavra em nossos corações. Que seu Espírito abra o nosso coração como uma boa terra, a fim de que sua semente, que é a sua palavra, caia em nossos corações e produza o fruto para a glória do seu nome. Fale conosco, Senhor, pois para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que seu Espírito venha sobre nós, comunicando a tua santa verdade, a fim de que o Senhor receba a glória para si, seu reino avance e sejamos conformados à imagem de seu Filho. É o que nós choramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos, meus irmãos, olhando as exposições no Novo Testamento, especialmente no Evangelho que fala sobre o nascimento, as obras, a morte e a ressurreição de Jesus, escrito por Mateus. E nesse capítulo 13, nós estamos diante do terceiro grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Nós já vimos alguns discursos que Jesus fez nesse Evangelho. O primeiro é o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7. Já passamos por esse grande Sermão do Monte. Nós vimos o segundo discurso de Jesus no capítulo 10,
Jesus falando sobre o discipulado, e nós estamos no terceiro grande discurso de Jesus, grande sermão de Jesus, que é o capítulo 13, aonde Jesus está falando sobre as parábolas do reino de Deus. Jesus está usando parábolas para mostrar a grandeza, a beleza do reino de Deus, do reino dos céus. E hoje nós vamos encerrar esse terceiro grande discurso de Jesus no capítulo 13. Esse bloco que nós lemos é onde Jesus encerra esse discurso das parábolas do reino no capítulo 13. Jesus, no versículo 47, Jesus está dando continuidade em tudo que ele já vem falando a respeito das demais parábolas que ele falou nos outros versículos acima. E no versículo 47, Jesus começa falando a parábola da rede. Jesus inicia dizendo que o reino dos céus é ainda semelhante, e esse é ainda, ou seja, dos demais parábolas que Jesus vinha falando a respeito do reino dos céus, ele continua dizendo é ainda, ou também é. Dentre todas que eu já venho falando, o reino dos céus também é comparado ou semelhante a uma rede que é lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando essa rede já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhe os bons peixes para os cestos, e os peixes ruins eles jogam fora. Jesus, nas suas parábolas, ele está sempre comunicando, ou sendo enfático no que ele quer passar para os seus ouvintes, e ele fala a respeito daquilo que tinha no convívio deles. Jesus vai usar parábolas, e essas parábolas estão dentro do contexto da vivência daqueles que ouvem o discurso de Jesus, e especialmente essa da rede. Ele está próximo ao mar da Galileia. Aqueles que estão ouvindo Jesus sabem o que é um pescador entrar no mar e lançar essa rede, esse arrastão no mar, e puxar essa rede para a beira da praia. Os ouvintes de Jesus estão familiarizados com essa cena. Eles sabem o que é um pescador no mar da Galileia, pescando com rede. Eles têm noção, ideia, eles sabem o que Jesus está dizendo. E Jesus era intencional nas parábolas. Ele queria, de maneira específica, falar de uma linguagem que eles pudessem entender Jesus. Isso era o contexto deles: pescador, rede, lago, praia, mar, pescar. Eles estão entendendo o que Jesus está falando, especialmente seus discípulos, André, Tiago, João. Foram pescadores, provavelmente fizeram isso que Jesus está falando na parábola. Pescaram, levaram peixes para a beira do mar, separaram o peixe bom do peixe ruim, aquele que presta, aquele que não presta. Eles estão entendendo o que Jesus está falando, dizendo. Não é algo que eles não estão familiarizados. Jesus está usando essas parábolas como outras. A semente, eles entendiam sobre campo, entendiam sobre agricultura,
entendiam sobre plantar, colher, entendiam o que era joio, entendiam o que era trigo, é aquilo que eles estão familiarizados, especialmente uma pesca. Especialmente um pescador com uma rede na mão, entrando no mar, trazendo peixes, eles estão entendendo o discurso de Jesus. E é isso que Jesus diz para eles: vocês sabem quando os pescadores aqui no mar da Galileia entram no mar? E uma vez entrando no mar com essa rede, e eles lançam essas redes no mar, e uma vez essas redes cheias de peixes, eles arrastam essas redes para a beira do lago, para a beira da praia, do mar, e assentados, eles começam a separar os peixes. Começam a separar aqueles peixes bons dos peixes que prestam, os peixes que podem ser vendidos, os peixes que podem ser aproveitado, comer, os peixes grandes, aqueles que não valem a pena, aqueles que não prestam. Sabe esses pescadores que vocês percebem, vê, e até vocês já fizeram isso? O reino do céu é semelhante a esses pescadores. O reino do céu é semelhante a essa rede que apanha todo tipo de peixe. O reino do céu é comparado, é semelhante, parece com isso, com essa rede que apanha os peixes, e os peixes estão dentro dessa rede. Até que o pescador chega na beira da praia e precisa separar os peixes bons dos peixes ruins. Até que o pescador precisa olhar quais peixes ele precisa saber aproveitar e aqueles que não são peixes bons. Jesus diz no versículo 49, dizendo: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então observe que Jesus está olhando para os seus ouvintes, falando uma realidade que eles estavam familiarizados. Uma rede com peixe, indo para a beira do mar, separando os peixes. Jesus está dizendo: o reino de Deus é assim. É onde na consumação dos séculos, no fim, naquele grande dia, no dia do juízo final, os anjos de Deus, com o próprio Deus, separarão os maus dentre os justos. Assim como o pescador separa os bons peixes e os peixes ruins. Jesus está, uma vez falando dessa parábola, e ela é parecida com a mesma parábola que nós vimos do joio e do trigo. Ela se compara com a parábola do joio e do trigo, onde o joio e o trigo crescem juntos, mas não pode cortar ou separar. Quando eles estão crescendo, só depois que o agricultor separa o joio do trigo. Jesus está dizendo: é assim será na consumação dos séculos. Os anjos de Deus vão separar os bons peixes, ou seja, os justos dos injustos, os maus dos bons, os salvos dos não salvos. A rede pode ser comparada com a igreja visível. A igreja pode ser comparada com a instituição, com a igreja visível e com o próprio mundo. O evangelho do reino de Deus está sendo pregado a todos os homens. Aparentemente parece que todos estão dentro da rede.
todos são bons peixes. O reino de Deus está avançando, o evangelho do reino está sendo comunicado, o evangelho do reino está sendo pregado. A igreja visível recebe todos e prega o evangelho para todos. Mas só naquele grande dia vai haver uma separação. É isso que Jesus está comunicando nessa parábola. Só naquele grande dia vai haver uma separação. Só naquele grande dia Deus vai separar os bons dos ruins. Ele está falando dos salvos e dos não salvos. Nós, como igreja visível, como instituição, nós não conseguimos perceber ou identificar, embora a Bíblia diz que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos, mas só Deus vai separar quem é e quem não é. Só o próprio Deus vai fazer uma separação. Portanto, a igreja visível é formada de convertidos e de não convertidos. O mundo tem convertidos e não convertidos, peixes bons e peixes ruins. Muitos são arrastados pela rede pescadora do evangelho. E nessa rede vêm os verdadeiros convertidos e supostamente os não convertidos. Somente na consumação dos séculos, somente naquele grande dia que o próprio Deus vai separar os salvos dos não salvos. Jesus na parábola diz, no versículo 50, e os lançarão na fornalha acesa. Aqui ele não está falando mais de peixe, aqui ele está falando do juízo final. Aqui ele está falando daquilo que João viu, o dia do trono branco, aonde todos comparecerão diante desse trono. Aqui ele está falando desse dia, aonde aqueles que não são os peixes bons, os não salvos, serão lançados na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, Jesus está dizendo que naquele grande dia, é ali que ele vai separar quem é salvo e quem não é salvo. Quem está nele e quem não está nele. Quem aparentava estar dentro dessa rede, dentro do evangelho, dentro do reino de Deus e quem não estava. Somente ali que vai haver essa separação. Jesus, mais para frente, discursando, é o último discurso no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, ele está falando sobre escatologia, sobre o fim. Olha o que ele fala no capítulo 25, a partir do versículo 31. Capítulo 25, a partir do versículo 31. 31. Olha o que Jesus diz. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, só aqui já é glorioso, porque na primeira vinda ele vem como servo, na primeira vinda ele vem como homem encarnado, na segunda vinda ele vem em majestade, na segunda vinda ele vem em glória, na segunda vinda ele vem todo poderoso, e todos os anjos com ele. Na primeira eram homens, era Pedro, era Tiago, era João, na segunda ele vem com seres angelicais. Então se assentará no trono da sua glória. A primeira ele vai para a cruz, na segunda ele vai estar no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, 33. Porá as ovelhas à sua direita. A mão à direita fala desse lugar de honra,
Fala desse lugar de privilégio. Cristo está à direita do Pai, à destra do Pai. Fala desse lugar de honra, de privilégio. A igreja vai estar à direita do Cristo. E os cabritos ou bodes à sua esquerda. O evangelho está sendo pregado a todos. Essa rede está sendo lançada a todos. O evangelho está sendo comunicado. O evangelho está sendo anunciado. Essa rede está pescando os peixes, mas só naquele grande dia, ficará claro quem é de fato peixe bom e quem é de fato peixe ruim, não é salvo. Pasmem os senhores, nesse grande dia, haverá filho de um lado, pai do outro. Haverá esposa de um lado, marido do outro. Haverá mãe de um lado, filho do outro. Haverá irmão de um lado, irmã do outro. Haverá amigos de um lado e amigos do outro lado. Vai haver uma separação nesse grande dia, irmãos. O que Jesus está dizendo é: eu vou separar naquele dia. Aqui a gente consegue cantar. Aqui a gente consegue dizer: eu estou dentro da rede. Aqui a gente consegue esconder, mascarar. Jesus está dizendo: mas na consumação do século, naquele grande dia, não vai passar batido. Naquele grande dia vai haver uma separação. Naquele grande dia ele vai separar. Nenhum cabrito ficará entre as ovelhas, e nenhuma ovelha ficará entre os cabritos. Nenhum peixe ruim vai ficar dentro do cesto dos peixes bons, e nenhum dos peixes bons vai ficar fora do cesto com os peixes ruins. A divisão será muito direta e pessoal, para a minha esquerda, para a minha direita, para a minha esquerda. Ele vai separar o salvo do não salvo. Olha o que Jesus diz ainda no capítulo 3, versículo 12 de Mateus. Capítulo 3, versículo 12. Ele tem a pá em suas mãos. João Batista, profeta João Batista, está dizendo: ele tem a pá em suas mãos. O Cristo tem a pá em suas mãos. Limpará sua eira e recolherá o trigo. Quem é trigo? O salvo no celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Esse Deus vai pegar quem é trigo, esse Deus vai pegar quem é salvo e vai colocar no seu reino, no seu celeiro. Mas quem é palha, quem é peixe ruim, quem é joio, vai queimar em um fogo que nunca se apaga. A gente está falando hoje aqui, irmão, de algo seríssimo. De vida eterna e de condenação eterna. Cristo está dizendo que vai haver uma separação. Hoje, os justos vivem no meio dos ímpios. Os santos, junto com os pervertidos. Todos vivemos juntos. Seja na igreja, seja no trabalho, seja no mundo. Nós convivemos, os salvos com os não salvos. Mas naquele dia, uns entrarão no gozo do seu Senhor, e outros sofrerão a penalidade eterna da destruição. Os homens são separados eternamente para um lugar distinto e oposto do outro.
Todos os homens são enquadrados em apenas 2 grupos no mundo. Só há 2 tipos de grupo no mundo, e o pastor Wesley fala isso diversas vezes aqui. Só há trigo e só há joio. Só há trigo e só há palha. Só há peixe bom e só há peixe ruim. Só há ovelha e só há bode. Só há salvo e só há condenados. Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante, é comparado a essa rede que apanha todo tipo de peixe, mas vai haver separação. Quais que prestam, quais que não prestam. Quais que o pescador põe no peixe, no celeiro, e quais que ele joga fora. Quais que são e quais que não são. Jesus está dizendo que no dia da consumação final será dividido. E ele fala o destino desses peixes ruins no versículo 50. Os lançarão na fornalha acesa. O destino dos não salvos é juízo, é condenação eterna. Essa fornalha acesa fala desse lugar de tormento, de dor. Ele diz que ali haverá choro e ranger de dentes. O destino dos não salvos, daqueles que não são os peixes bons, é nesse lugar terrível de condenação eterna. Essa rede foi lançada, essa rede foi anunciada, mas eles não eram peixes bons, não eram salvos. Jesus fala do inferno, e eu gosto desse texto, porque esse texto revela para nós como que se passa no inferno. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 23. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 23. Aquela história que Jesus conta de Lázaro e do mendigo, ele diz, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Portanto, o rico está no inferno, e ele vê Lázaro, ele vê Abraão, e de lá ele grita e disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água, e refresque a língua, porque estou atormentado. Estou atormentado neste fogo. Olha o teor, olha o que é o inferno, irmãos. É o rico querendo um pouquinho de água no dedo, para colocar na língua, para aliviar o atormento do inferno. O tormento do inferno, ele só quer um pouquinho de água na língua. O lugar daqueles que não são os salvos, não são os peixes bons. Esses que ele joga fora, esses que pareciam estar na rede do reino de Deus, estão destinados a ir para esse lugar. E não há de forma alguma injustiça da parte de Deus. Porque ao longo do texto nós vamos ver que em conexão a isso, eles deliberadamente rejeitam o Evangelho. Eles deliberadamente rejeitam o próprio Deus. Eles deliberadamente parece que estão dentro da rede, mas nunca estiveram. É para esse lugar que Jesus está dizendo, lugar de choro, lugar de ranger de dentes, uma fornalha acesa. Em primeiro lugar, o inferno é um lugar de tormento. Sabe o que é ser atormentado, perturbado?
O inferno é descrito aqui como um lugar de tormento, de chamas inextinguíveis, de fogo que não se apaga, de fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. O inferno é descrito por Jesus como um lugar onde o bicho jamais para de roer. O fogo não apaga e a verme não morre. O inferno é um lugar de total ausência de comunhão. Lá é uma prisão. Lá é um lugar de trevas. Segundo, o inferno é um lugar onde não há consolo. Ele está dizendo: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Não haverá consolo no inferno. O homem ali verá a bem-aventurança sem usufruir dela. Ele está vendo, o rico está vendo Lázaro lá com Abraão, usufruindo da bem-aventurança. E ele não pode, há um abismo que separa o inferno do seio de Abraão. Ele não pode ir para lá, ele clamará sem ser atendido, será atormentado sem receber refrigério. Sabe o que é gritar por socorro e não vir? Sabe o que é pedir por refrigério e não ter? Terceiro, o inferno é um lugar de onde não se pode sair. Ele diz: deixa eu ir lá avisar minha família. Deixa eu ir lá comunicar para eles. O inferno é definido na Bíblia como uma prisão de algemas eternas. Não haverá chance de arrependimento no inferno. Será uma prisão eterna, será o castigo eterno. Há um abismo intransponível que separa o inferno do céu. Não se pode sair de lá. Tem gente lá agora, tem alma lá agora, sendo atormentado agora. Há almas sendo atormentadas em um lugar de tormento agora. Por último, o inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Não há alívio no inferno, não há pedidos atendidos no inferno. Não há chance de reverter a situação do inferno. Jesus está dizendo: vai haver uma separação. E os que não são, o destino deles é esse lugar. É esse lugar de ranger de dentes, é esse lugar de chama acesa, de tormento, é esse lugar de dor, de angústia. Haverá uma separação. Em contrapartida, aqueles que são peixes bons. E quando eu falo de peixes bons, eu estou falando de salvo, não porque somos bons. Esses o pescador coloca no celeiro. Este o pescador coloca dentro de um cesto. Esse o Cristo dirá: vinde, benditos de meu Pai. Benditos é abençoados por meu Pai. Vocês só estão aqui porque vocês receberam a bênção do meu Pai, a salvação. Não é mérito. Entrem no reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Não foram vocês, foi por causa de Cristo, abençoados do meu Pai, benditos do meu Pai. Vocês só entrarão aqui porque o meu Pai abençoou vocês com a bênção da salvação eterna. Não foram as obras de vocês, não foi o que vocês fizeram, foi o que eu fiz na cruz do Calvário que possibilitou a entrada nos portais eternos. Entre para esse gozo, para essa alegria indizível. Haverá, irmãos, uma separação. Haverá uma separação naquele grande dia. É isso que Jesus está dizendo. O reino dos céus é assim. Vai separar. É semelhante a essa rede que apanha todo tipo de peixe e separa. E o destino daqueles que não estão no cesto é esse lugar de tormento.
Isaías chama esse lugar de chamas eternas. O profeta Daniel chama esse lugar de vergonha eterna. O profeta João Batista e o próprio Cristo chama esse lugar de fogo que não se apaga. E o apóstolo Paulo chama esse lugar de destruição eterna. E o apóstolo João diz que os ímpios nesse lugar serão atormentados pelos séculos dos séculos. Vamos falar mais de inferno? Põe Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. João viu. João viu isso aqui. João viu isso aqui. Ele viu as pessoas que estavam lá. João viu. Também esse beberá do vinho do furor de Deus. Para os salvos, Cristo já bebeu esse vinho no nosso lugar. Para aqueles que não estão salvos, eles vão beber desse furor. Preparado sem mistura. Qual é o cálice puro, sem mistura? É esse. A Bíblia fala de um cálice misturado, que é juízo, mas junto com misericórdia. Naquele grande dia, haverá um cálice sem mistura, puro. Não vai haver misericórdia. Não terá misericórdia. O furor de Deus preparado, sem mistura, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos, anjos e na presença do Cordeiro. Eles não queriam estar dentro dessa rede que pegaram eles, nunca tiveram. Eles não queriam ter comunhão com esse Cristo, nunca quiseram. Pois justamente eles estarão aonde eles queriam estar, longe de Cristo. E lá serão atormentados com os anjos olhando para eles e o próprio Cristo. Eles estarão sendo atormentados com fogo e enxofre e diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, irmãos. Eles vão receber o que eles queriam. Olha o que diz o versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Fumaça de carne humana subindo. Vamos mais, capítulo 21, versículo 8. João viu. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eles vivem uma vida longe de Deus, longe da lei de Deus. Eles não querem Deus. Pareciam que estavam dentro da rede, mas nunca estiveram na rede. Eles não queriam o Cristo, eles não queriam o reino. Eles queriam viver segundo a sua própria lei, segundo a sua própria vontade. Fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. Vai haver uma separação e é para esse lugar, aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não foram alcançados por esse reino, irão. E aí, entra o versículo 51 e Jesus diz: entendeste todas estas coisas? Vocês entenderam todas as parábolas que eu venho falando para vocês? Aquele que semeia joio e trigo, a pérola de grande valor. Vocês entenderam a parábola da rede? Vocês entenderam todas estas coisas? E eles responderam um sonoro sim. Sim, nós entendemos, nós compreendemos, pegamos a visão, entendemos. Versículo 52, então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus. Todo escriba versado no reino dos céus. Essa frase grega pode ser traduzida como tem se tornado um discípulo do reino. Então seria, Jesus está dizendo, já que vocês entenderam,
Já que vocês compreenderam as parábolas, vocês se tornaram discípulos do reino dos céus, vocês são semelhantes a um pai de família. Vocês são semelhantes a um pai de família que tem um tesouro, que tem um depósito, com muita coisa valiosa dentro. E de lá, ele tira coisas velhas e coisas novas. Dentro desse depósito valioso, dentro desse tesouro, o pai de família tira coisas novas e coisas velhas. Ambas, tanto a nova quanto a velha, são preciosas, porque está dentro do depósito, está dentro do tesouro. O que Jesus está dizendo nesses 2 versículos é: vocês entenderam as parábolas. Vocês entenderam o que é o reino dos céus. Já que vocês se tornaram discípulos do reino de Deus, há em vocês um tesouro. Há em vocês um depósito, um tesouro. E esse tesouro vocês podem tirar coisas novas e coisas velhas. O que seria coisas novas e coisas velhas? As coisas velhas, ele está falando da lei e dos profetas que apontam para o próprio Cristo. Ele está falando do evangelho na antiga aliança. Vocês entenderam a lei, vocês tiram o evangelho na antiga aliança. Vocês entenderam os sermões e agora vocês tiram coisas novas daquilo que eu estou ensinando vocês a partir de agora sobre o reino dos céus. Vocês compreenderam as parábolas, isso é para nós. Há um tesouro em nós. Há um tesouro em você, há um tesouro em mim, há um depósito valioso em nós. E ele está dizendo: você pode tirar e comunicar o evangelho aos homens. Vocês compreenderam a revelação do evangelho. Vocês compreenderam as parábolas do reino. Vocês compreenderam a revelação de Deus. Há um tesouro agora com vocês. Jesus está dizendo para eles: vocês agora podem ensinar. Vocês são mestres. É como um pai de família. Vocês podem distribuir aquilo que é valioso. Vocês podem comunicar dentro de casa para os filhos. Vocês podem comunicar no trabalho para os amigos. Vocês podem comunicar para os vizinhos na rua. Há um tesouro dentro de você, irmãos. Há um tesouro dentro da igreja, há um tesouro dentro de nós. E ele está dizendo: você pode tirar coisas novas, coisas velhas. Você pode tirar o evangelho contido na antiga aliança. Vocês podem tirar o evangelho a partir daquilo que eu estou ensinando. Vocês podem comunicar o evangelho aos homens. Uma vez vocês entendendo o evangelho de Deus. E agora entra o versículo 53 e é o encerramento do capítulo. Aqui encerra o discurso das parábolas. E o versículo 53, tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Eu não ia falar, mas eu gostei de que um comentarista comentou só nesse verso. Ele falou que Jesus era diferente dos fariseus, que discursava e ficava lá para receber aplausos. Jesus discursa e mete o pé. Jesus discursa e se retira, vai embora. Vocês já entenderam? O evangelho foi comunicado, agora vocês também podem comunicar. Tchau. Ele vai embora, ele não fica, ele se retira dali. Versículo 54, para onde ele vai? Ele volta para Nazaré. E chegando à sua terra. Essa terra é Nazaré. Essa terra é onde ele passou a sua infância. Essa terra é onde ele passou a sua juventude. Essa terra é onde ele foi carpinteiro com seu pai José. É Nazaré essa terra. Ele volta para Nazaré. Por que ele volta? Porque ele cresceu ali. Ele cresceu em Nazaré, e ele sai de Nazaré para executar o seu ministério público diante dos homens, e agora ele está voltando para Nazaré.
Porque quando Jesus estava em Nazaré, ele foi expulso da sinagoga. Tentaram apedrejar Jesus, tentaram matar Jesus enquanto ele estava discursando na sinagoga lá em Nazaré. E aí Jesus naquela ocasião mudou-se para Cafarnaum. Jesus sai da terra onde ele cresce, Jesus sai da terra onde ele passou a sua infância, a sua juventude. Tentaram matar ele à pedrada, e ele vai executar seu ministério público lá em Cafarnaum. Agora Jesus outra vez retorna para Nazaré. Isso fala para nós que Jesus está dando uma nova oportunidade de salvação para os homens de Nazaré. Isso fala para nós que Jesus está agindo de misericórdia para com os homens de Nazaré. Jesus está voltando para Nazaré dizendo: eu tenho misericórdia de vocês, eu venho comunicar o evangelho a vocês. Nazaré era a cidade mais privilegiada do mundo, pois ali o Filho de Deus havia passado sua infância, sua juventude, permitindo que os nazarenos vissem muito de perto a glória de Deus no Filho. E eles rejeitaram o Filho, rejeitaram Deus. Não creram em Cristo, tentaram matar Jesus em Nazaré, e agora Jesus está retornando para Nazaré. Essa é a graça de Deus, esse é o Evangelho, esse é o Cristo, esse é o Evangelho. A porta da graça está aberta, e o homem ouve e rejeita, mas está aberta de novo. A porta da graça, o Evangelho, a porta da misericórdia está aberta para o homem. Cristo está agindo de graça e de misericórdia, retornando para Nazaré. Quantos Cristo não está chamando? Quantos Cristo não está chamando? Rejeitou uma e Cristo chamou de novo. A graça de Deus está chamando de novo. Irmãos, eu lembro de mim. Eles chamam de berço cristão, mas não existe berço cristão. O homem nasce pecador, mas minha mãe criou a gente ali, aquela coisa. Quantas vezes eu fui lá na frente? Eu quero Jesus. Fui 1, 2, 3, 4, 5, nem lembro. Até que um dia, essa graça me alcançou. Esse é o Evangelho, essa é a graça do Evangelho, que alcança o homem, que chama o homem mesmo quando o homem rejeita. Cristo está indo lá comunicando seu evangelho, agindo de graça e de misericórdia, retornando para Nazaré. O evangelho está sendo comunicado aos homens. É um amigo que chama, é um pastor que prega o evangelho, é um amigo que prega o evangelho para ele, é um parente que comunica o evangelho para ela. O evangelho está sendo comunicado aos homens. Cristo está indo, chamando os homens. Jesus retorna para Nazaré e, chegando à sua terra, ensinava nas sinagogas, de modo que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Eles entendiam que em Jesus havia uma sabedoria grandiosa. Poderia chamar de anormal. Esse cara tem uma sabedoria fora do sério. De onde vêm esses poderes miraculosos? Eles viram Jesus fazendo milagres. Eles olharam para o Cristo e eles estão diante de alguém diferente. Eles estão olhando para Jesus e estão dizendo: quem é esse cara? 55. Não é este o filho do carpinteiro? Mas espera aí. E tem uma sabedoria diferente. Há algumas coisas que ele realiza miraculosas que é diferente. Mas espera aí. Ele não é filho do Zé aqui? Ele não é daqui de Nazaré? Sua mãe não se chama Maria? A mãe dele não é Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão, Judas? Ele não é daqui, cresceu aqui entre a gente? A gente não viu ele crescendo? A
A gente não viu a infância dele? 56. Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Não, ele é um cara comum, sim. Ele não é diferente, não. Ele cresceu aqui entre a gente. Ele é um dos nossos aqui. Ele não é o Messias, não. Ele não é o Messias esperado, profetizado, aguardado por nós, não. Não pode ser ele, não. Volta lá no 56. Então, de onde lhe vem tudo isso? E aí eles ficam nisso. Ele tem sabedoria, há poderes miraculosos nele, mas ele é daqui. Eu vi ele crescer aqui. Não pode ser ele, não é o Messias. E aí eles entram em um consenso no versículo 57 e escandalizavam-se por causa dele. Não creram nele. Não, ele não é o Messias, não. Chegamos em um consenso. Ele não é o Messias. Ele não é o Cristo de Deus. Ele não é o Salvador do homem. A graça, a misericórdia está chamando o homem, e o homem está fechando a porta da graça com a sua incredulidade, rejeitando o próprio Cristo. Se escandalizaram-se por causa dele, não creram no Cristo, não creram no Deus encarnado diante dele, irmãos. Eles estão vendo a face da glória de Deus no Cristo e eles não creram. Eles estão olhando para o próprio Deus encarnado diante deles e eles não estão crendo. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. Eles me desprezam, eles não creem, eles rejeitam, eles são incrédulos. Eles pensavam que conheciam Jesus, mas seus olhos estavam cegos pela sua incredulidade. É estranho porque quando a gente vai evangelizar um não crente que nunca se converteu, eu não sei se você já teve essa experiência, o não crente, o incrédulo que nunca ouviu Jesus, o evangelho, Jesus não, está muito conhecido, mas o evangelho em si, eles ouvem de uma forma. Eu já tive essa experiência. E aí quando você vai falar com um suposto desviado ou afastado, que parece que conhecem Jesus, eu vi ele cresceu, parece que está familiarizado com o Cristo, eles são mais duros, eles têm mais rejeição. Não, eu conheço sim, beleza, valeu, vou lá, tá. Não, eu já sei, tudo bem. Eles acham que conhecem Cristo. Os olhos deles estão fechados pela incredulidade. Os nazarenos estão achando, não, a gente sabe quem é ele, a gente conhece ele. Não creram nele. Se escandalizaram com ele. Os olhos deles estavam fechados. Eles não conheciam o Cristo de Deus. A porta da graça diante deles, o chamado à salvação novamente diante deles, e eles fecham a porta da salvação, eles fecham a porta da graça, eles rejeitam o próprio Cristo. Eles dizem: nós se escandalizamos por causa dele. Olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 49, versículo 7. Isaías capítulo 49, versículo 7, Isaías está falando sobre o Cristo. Esse texto é brilhante, irmãos. Capítulo 49, versículo 7, Isaías falando do Cristo. Olha lá. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado. Diz para aquele que Nazaré despreza. Diz para aquele que os romanos olham e diz: isso aí nunca pode ser o Salvador. Pelado numa cruz, cadê a espada dele?
O Deus de toda a terra, o Deus do cosmos, diz para aquele que é desprezado pelos judeus: ele nem sentou aqui no trono, ele nem tirou Roma do poder, ele não é o Messias, não. Montado no jumento, filho de José e Maria, não é irmão de José, não é irmão. A gente não viu ele crescendo aqui, as irmãs dele não estão aqui. O Senhor diz para ele que é o desprezado, diz para ele que é o detestado pelas nações. As nações querem seguir o seu padrão de vida, a sua lei, não se importam com a lei dele, com o reino dele, com a vinda dele. As nações detestam ele. Ao servo dos dominadores, esse rei diz para ele: os reis, chegará um dia onde os reis verão e se levantarão, e os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que o escolheu. Desprezado, detestado na sua primeira vinda, mas chegará um dia na sua segunda vinda, aonde todos os reis da terra terão que se levantar, terão que se curvar, todos terão que se dobrar diante dele. Ele é o escolhido de Deus, ele é o Cristo de Deus, ele é o Messias de Deus, ele é o profetizado desde o Éden, ele é o esperado por Abraão, ele é o esperado por toda a revelação bíblica. Todos se curvarão diante dele naquele grande dia. Satanás, demônios, ateus, reis, os nazarenos da cidade de Nazaré que desprezaram ele, verão que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a glória de Deus Pai. Esse é o Cristo, que ele vem diante dos homens e os homens dizem: não quero, deixa eu tocar minha vida. E para outros: não, eu já conheço ele é daqui, eu conheço, já fui lá na igreja, estou familiarizado com ele. Versículo 58, o texto encerra dizendo, lá de Mateus: 58, e não fez ali muitos milagres. Ele poderia fazer, e está agindo de misericórdia de novo, porque se ele faz mais milagres ali, eles seriam mais condenados. Juízo de Deus para eles, pela incredulidade deles. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Cresceu ali, sua infância, sua juventude. A primeira vez ele foi rejeitado, queriam matar ele. Ele volta, rejeitam de novo. Qual é a nossa reação diante de Jesus? Nós recebemos Jesus, nós aceitamos o Cristo, ou nós estamos rejeitando o Cristo? Qual é a nossa reação diante do chamado da graça? Nós queremos esse Cristo que veio até nós, ou nós estamos dizendo para ele: não, eu sei tocar minha vida sem você? Qual é a nossa resposta diante do chamado do Evangelho? Nós queremos esse Cristo ou não queremos? Percebe que o texto está tudo conectado e ligado um ao outro. O fim desses que rejeitam, o fim desses que não são os peixes bons que vai para o cesto, é choro, é ranger de dentes, é condenação eterna. Mas aqueles que estão no cesto, é gozo na alma, é alegria no espírito, glória a Deus, é paz interior. E mais, aqui agora, é um tesouro dentro de nós, onde a gente pode comunicar aquilo que ele revelou para a gente, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. O Evangelho vai saindo dentro desse tesouro que ele pôs em nós.
Ou seja, a gente está dentro da missão que ele começou, comunicar o evangelho aos homens. Uns vão abraçar o evangelho, outros irão fazer o mesmo que fez com Cristo. Não queremos. Não queremos. Não queremos. O evangelho, irmãos, está sendo anunciado, propagado, comunicado. Nós devemos também comunicar, propagar e anunciar. E o trabalho de Deus é Deus quem salva, é Deus quem acrescenta, é Deus quem chama. O que nós não podemos é não comunicar esse tesouro que há dentro de nós. Uns vão ir para o celeiro, uns vão ir para o reino eterno, outros vão ir para um lugar de choro e ranger de dentes, vão ir para um lugar de condenação eterna. Portanto, Jesus encerra esse terceiro discurso no Evangelho de Mateus, fechando estas parábolas, mostrando que o reino de Deus é semelhante a isso: quem é e quem não é, quem aceita e quem não aceita, quem recebe e quem não recebe. Essas parábolas só têm uma finalidade: revelar, mostrar quem é de Deus e quem não é de Deus, quem está em Deus e quem não está em Deus.